Olá, está começando o nosso painel regional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com Eduardo Paniguel. Ele é engenheiro ambiental, mestre em ciência e engenharia ambiental com ênfase em tratamento de efluentes. Formado na Universidade Federal de Alfenas, campus de Poços de Caldas, Minas Gerais, ele também é assistente de projetos do consórcio PCJ e gestor do projeto Olhos da Serra e atua com gestão e conservação dos recursos hídricos com foco em proteção dos mananciais, saneamento, educacional ambiental e neutralização de carbono e pegada hídrica. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite e depois já quero que você explique esses nomes aí mais complicadinhos que a gente falou. Claro, o prazer é todo meu, Juliana, estar presente, agradeço o convite. Vamos aproveitar aqui esse bate-papo para explicar um pouco sobre esses nomes mais complicados, mas é bem simples na prática, é a gente olhar com calma para o meio ambiente. Bom, então vamos lá. A gente sabe, né, a importância aí do meio ambiente, a gente vem passando por transformações climáticas, né, principalmente. Sim. Algumas temperaturas mais extremas, outras chuvas mais fortes, né, momentos que a gente não imaginava que passaríamos, como foi o começo desse ano aqui para a região de Campinas. Trágico, inclusive, né? Registramos aí 2 mortes por conta de quedas de árvores causadas pelas chuvas. E em outros lugares do planeta a gente também tem essa alteração climática, o que faz a gente abrir os olhos, né, ainda mais para a questão ambiental, né, que sempre foi uma preocupação, porém agora é uma urgência. Sim, com certeza. Essa questão de mudanças climáticas, eventos extremos, a gente tem observado isso. E na nossa região em particular, a gente consegue ver principalmente a questão de chuvas, que são ou extremas, ou então a falta de chuvas, né? Isso acaba impactando bastante a nossa região. E agora, né, esse começo de ano, comparado ao que foi o ano passado, tivemos um excesso de chuvas em volumes e principalmente aconteceu alguns casos mais pontuais de chuvas muito volumosas. Então isso, quando a gente pega olhando os efeitos climáticos, né, isso está decorrente também ao que está chegando o El Niño aqui para a nossa região. Isso tende a intensificar um pouco mais as chuvas, comparado ao que foi 2020, 2021, que foi mais seco. Então esse começo de estiagem, que começa em maio agora, junho, e vai até a volta do verão, ali em torno de outubro, ele vai ser um pouquinho mais chuvoso no início. Mas mesmo assim, a gente tem que sempre estar olhando a quantidade de água, a questão de cuidados com o uso consciente, porque ela é escassa nesse meio ambiente, né? É um bem finito, né? Apesar das pessoas usarem como se fosse infinito, como a água nunca vai acabar, isso é mito que a gente ouve, eu pelo menos ouço desde criancinha da escola, né? Que a gente tem que cuidar do meio ambiente, que a água vai acabar, a água do planeta vai acabar. E aí a gente fala, não vai acabar nada, né? Sempre ouvi isso, nunca aconteceu, só que agora a gente chega num momento mais crítico. E essa quantidade toda de chuva que a gente teve, até esse volume excessivo, né? Várias enchentes, não significa que todas as bacias que atendem aqui a nossa grande região estão cheias, porque depende muito da chuva cair no ponto certo, né, para a captação dessa água, e nem sempre isso acontece. Então, é uma junção de fatores. A gente teve um começo de ano muito chuvoso, estamos entrando agora, enfrentando essa estiagem, um tempo mais seco, né, quem dirá quem sofre com as doenças respiratórias. E como é que está hoje a nossa situação atual? Como é que estamos em questão de reservatório de água? Qual que é a nossa situação hoje? Sim, isso que você comentou de água infinita é interessante, porque a água ela continua, mas o nosso principal problema quando a gente enxerga isso é a questão de quantidade e qualidade, principalmente na região. Então hoje, olhando os reservatórios, né, o Cantareira, que é um principal reservatório aqui da região nosso, está em torno de 83%, então ele está num nível interessante, mas como depende muito da chuva no lugar certo, pode ser que esse volume atual possa causar ainda um período de estiagem mais rigoroso. Não está tão crítico como foi o período de 2014, 2015, que chegou num estado bem extremo, né? Mas ainda assim a gente tem que manter essa consciência, tem que ter esse conhecimento da água, né? Para usar de forma bem conservadora
E é interessante isso que você comentou de chover no lugar certo, porque quando a gente fala da água aqui na região, ela passa por vários municípios, né? Ela não é uma coisa local. E é importante a gente saber, né? Aonde tem que chover para eu ter água na minha casa, porque ela passa aqui pela cidade, né? Ela é captada, chega até a sua casa, a gente acaba usando ela numa fração de segundo muito pequena, né? Às vezes, segundos ela sai da torneira e já volta para o ralo ali para todo um outro sistema que está por trás disso. Então, é interessante a gente parar para pensar de onde que vem a água, para onde que ela vai, o que as nossas ações impactam no uso da água, na qualidade dela. Isso pode ser feito tanto dentro de casa quanto em outros lugares também. É a educação ambiental cada vez mais necessária, né? Agora, para quem está em casa poder entender, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do consórcio PCJ. O que é esse consórcio PCJ? Quem está em casa às vezes não ouviu esse termo. O que é Claro. isso, né? Porque como é que funciona? O que são essas bacias? O que esses reservatórios interferem nesse sistema? Claro. Antes de falar do consórcio em si, acho que a gente pode começar com uma fração do nome, que é as bacias PCJ. Então, as bacias, ela faz referência às bacias hidrográficas do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí. Então, nessa porção de território, a gente tem essas 3 subbacias. E essa bacia hidrográfica nada mais é do que a região onde que a chuva que cai nela vai para o mesmo exutório, ou seja, o final do rio. Então, toda essa região aqui que a gente está falando das bacias PCJ, que começa lá no sul de Minas, ela chega a desembocar no Tietê, indo no sentido interior, e aí segue o caminho até a Argentina, né? Então, as bacias PCJ é essa região, e o consórcio, ele nasceu, né, lá em 89, que foi uma união desses municípios, principalmente quando a gente fala de gestão de águas, né, que ela depende dessa comunidade, dessa interlocução de diversos atores. O consórcio surgiu nessa intenção de união dos municípios para olhar para a qualidade da água, para olhar para a quantidade de água que estava disponível na região, para pensar nas questões de drenagem, de bacias. Então, isso é o papel do consórcio nessa... Eu gosto de resumir em 3 palavras, né, que é o fomento, as boas práticas, planejamento e sensibilização. Porque essas três palavras, ela une, né, os setores públicos, que é parte dos associados do consórcio, de prefeituras, a parte de empresas, então temos também as empresas associadas que olham para esse benefício da água, e também fazer essa interlocução com a parte da sociedade, setor civil. Então o consórcio ele atua desses 3 setores, unificando eles, e olhando para o bem da bacia, na questão da qualidade de água, de proteção dos recursos naturais, do planejamento. É um pouco bem ampla essa explicação, né? O consórcio surgiu com essa necessidade, né, realmente de fazer com que os municípios assumam as responsabilidades de cada um cuidar da sua parte, né, porque interfere diretamente, como a gente falou, a água não é um bem localizado, central, né, ali. Existem várias bacias que juntas formam aí um reservatório que vai atender toda a população. Então, além da quantidade, como você mesmo disse, a gente precisa da qualidade. Se Piracicaba, por exemplo, não cuidar, né, da sua área ali, a água que chega de Piracicaba vai contaminar a água das outras bacias, quer dizer, isso vai prejudicar todo o abastecimento. Então, o consórcio vem realmente com essa necessidade, né, de fazer com que cada um assuma as suas responsabilidades e até mesmo para investimentos necessários, né, para que revitalizações fossem feitas nessas áreas de captação, para que a gente pudesse ter água. Quem passou por 2014, 2015, né? Começou já em 2013 a situação ficar ruim, né? Quem enfrentou ali o pico entre 2014 e 2015 sabe muito bem como é que é ruim você abrir a torneira e não ter água. Por 1, 2, 3, 4 dias, como acontecia em algumas regiões aqui em Campinas. Então, é bom a gente sempre relembrar da escassez para não sair aí desperdiçando. Hoje a gente está num momento favorável, né? A gente tem inclusive as bandeiras verdes, né, sendo aplicadas aí nas cobranças, tanto de energia quanto também não temos, pelo menos por enquanto, né, segundo o governo, nada de aumento aí nesse quesito, porque estamos num momento confortável. Pelo menos aqui, estado de São Paulo, que a gente está vivenciando mais próximo. Mas é necessário realmente a gente tomar esse cuidado para não chegarmos na falta, na escassez, né? Como a gente falou, atualmente a gente está nesse período de situação hídrica de atenção, por conta dessa estiagem aí, né? Que
Pelo jeito, esse ano a gente vai ter mudança. O ano passado, como a gente falou, por conta do sistema que vem regendo o clima aqui no mundo todo, que tem bagunçado, né? A mulherada às vezes costuma ser um pouco mais assim, né, temperamental, e no clima não é diferente, mas o El Niño tá voltando. E ele sim deve dar uma equilibrada nisso. O que vocês acham que vai acontecer nesse período daqui para frente? Sim, essa parte de quando olhamos o tempo, né, é muito difícil prever o que vai acontecer de fato. Então a gente tem perspectivas, estimativas. Então com a chegada do El Niño ele pode ser mais breve ou ele pode durar um pouco mais, 1, 2 anos, dependendo. Então a gente espera-se que tenha um período de um pouco mais de chuvas, agora nesse início de inverno ainda, mas depois essa seca pode ser mais rigorosa também. Só que a atenção a gente sempre tem que estar em alerta, porque não é porque está com uma situação agradável hoje, um pouco mais tranquila, digamos assim, que a gente tem que diminuir a nossa atenção para isso. Então, essa mudança de comportamento, né, é não esperar ter a falta para poder agir. Então, quando nós olhamos para essa disponibilidade hídrica, o momento de estiagem, nós no consórcio, a gente aproveita, claro, que esse momento ele acaba sendo até benéfico de rios mais baixos, para se fazer desassoreamento dos rios. Então, é possível fazer investimentos nesse período de estiagem para garantir uma maior disponibilidade hídrica quando chegar as chuvas, ter espaço para armazenar elas. Então, é até de certa forma estratégico esse momento para as ações, mas não devemos pensar que estará tranquilo, né? Porque sempre é importante estar em alertas na questão de conservação, criar isso e adotar esse hábito, né? Manter isso durante o ano inteiro, não é porque está chovendo mais ou chovendo menos que a gente muda isso, apesar da gente saber que isso é comum, né? Quando a coisa aperta um pouco mais, as pessoas levam muito mais a sério, elas entendem, enxergam também o problema, e isso acaba ajudando também na mudança de comportamento. Com certeza, né? A escassez aí é uma grande professora para a gente aprender, Exato. né? E a qualidade da água? A gente vem falando aí da quantidade, mas e a qualidade? Ainda permanece favorável? Porque a gente sabe que, infelizmente, a poluição está em todo lugar e hoje atinge também, né, vários efluentes. Sim. Quando a gente fala de qualidade nas bacias, aqui a gente sempre segue os programas, né, os planos de bacia, as classificações, então tem toda uma legislação que baseia-se nessa parte de qualidade. Em alguns recursos, por exemplo, existem recursos com melhores qualidades, outros rios já possuem uma classe menor de qualidade, então classe 3 ou classe 4, e aí determinados trechos ele acaba sendo às vezes inviável para abastecimento, ele é utilizado mais para navegação, etc. Mas isso tudo na bacia como um todo tem os seus lugares especiais, que é onde a gente chama das subbacias de captação. Então, os municípios, eles sempre acabam olhando para captar a água nesses mananciais que tem uma qualidade melhor. E como um todo, na bacia, a gente já vê uma evolução gigantesca, principalmente na parte de tratamento de efluentes, tratamento de água. Então, nessa evolução toda, a partir do momento das criações, das legislações da parte de água, a gente vê essa evolução. Lógico, daqui para frente ainda tem um caminho que a gente espera melhorar, que espera aumentar essa questão de tratamento, de qualidade, mas é uma situação que está caminhando para um lado bem positivo, principalmente olhando para o Brasil inteiro. O PCJ ele é um lugar, né, a bacia é um exemplo, tanto na questão de gestão, de governança, de atenção, dos cuidados. Então a nossa região ela é bem privilegiada nesse sentido, com essa atenção e carinho que nós temos. Vamos continuar falando desse assunto tão importante, porque afinal de contas, sem água não há vida, nem nossa, nem da fauna, nem da flora, nem de ninguém. O mundo acaba. Por isso é importante a gente ficar bem atento a esse assunto, né? Falando ainda nesses projetos, educação ambiental, eu sei que o consórcio PCJ trabalha agora em parceria com o projeto Olhos da Serra. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o projeto e como essa parceria favorece. Claro, a parte de educação ambiental do consórcio ela começa bem antes, né, desse projeto. Então, todo o programa nosso nasceu em 94 e ele vem trabalhando isso nas escolas, com os estudantes. E o projeto Olhos da Serra, olhando já de uma maneira mais ampla, ele acaba sendo um reflexo do consórcio, da atuação nossa, numa região mais específica, que é a região ali da Serra do Japi, em Jundiaí. Então, o projeto ele tem esse olhar para a parte de conservação do meio ambiente.
E aí está envolvido tudo que você falou, a questão da água, da floresta, da fauna, da flora. A região do projeto da Serra do Japi, ela é uma reserva, tem uma reserva biológica, uma unidade de conservação, tem toda uma atuação de atores nesse território também. E a gente, como consórcio PCJ, está realizando esse projeto, fomentado, patrocinado pela Coca-Cola FENSA, Coca-Cola Brasil, e visamos a conservação desse espaço, desse território. E é legal, né? Porque além de tudo, além dessa conservação, faz com que as pessoas conheçam melhor a Serra do Japi, né? A gente tem vários lugares aqui na nossa região que não são explorados, não são conhecidos, e quando a gente desconhece algo, é natural que a gente descuide, né? É natural que a gente não tenha ali aquela atenção necessária, porque afinal de contas é algo desconhecido, passa batido. Agora, quando você conhece, né, toda a nossa região, a gente está aqui numa região favorecida, né, como você mesmo falou, não só pela tecnologia, pelos investimentos, mas a natureza é bem generosa com a gente aqui também. A gente cuida melhor, né? Trata melhor aquilo que a gente tem. E é legal que as pessoas conheçam, possam sim aproveitar, possam desfrutar do que a natureza tem para nos oferecer, mas com conhecimento de causa, principalmente, para que não destrua aquilo que é tão necessário para a gente, né? Sim. É importante a gente deixar isso bem claro. Então, esses projetos vêm realmente para somar. E fica aqui os nossos parabéns aí às empresas que apoiam esses projetos. Claro. Né? E a educação ambiental, eu concordo com o que você disse. Ela promove essa sensibilização. E as pessoas conhecendo a riqueza que está ali perto, começam a ter outros olhos para as suas ações. Então consegue desfrutar, além disso, mas também ter ações que possam colaborar com a conservação. A reserva ali da Serra do Japi, né, ela é uma reserva da Unesco. Então ela é considerada já um espaço, um remanescente da Mata Atlântica, com características de cerrado, bem peculiar da região. Então ela tem uma importância extremamente grande. E aí a gente pode observar a questão das águas, dos animais presentes ali, toda a importância também para a parte de recarga hídrica, no espaço, com uma floresta conservada, tem essa infiltração no solo, tem a preservação das nascentes. A mata, além de tudo isso, colabora ali com a proteção da água que sai dali das nascentes, né? Isso na Serra do Japi e em outros lugares também. Por isso que é sempre importante a gente falar dessa conservação das matas ciliares em todo o meio ambiente, porque ela faz um papel fundamental, tanto para a proteção da água, para a proteção do solo, conservação e além de servir de habitat para a biodiversidade. E mantém o equilíbrio, né? Isso é importante também, porque quando a gente mexe nesse sistema, muita coisa sai do lugar. E aí a gente vê o que a gente viu no começo desse ano. Chuvas mais fortes nas áreas mais centrais, causando estragos e mortes. Os próprios animais aí saindo do seu habitat, procurando alimentação, porque ali já não tem mais, trazendo prejuízo também para a população por conta dessa alteração de comportamento deles. Quer dizer, é necessário a gente realmente ficar atento. Quem não se liga muito na questão ambiental, né, pensa mais no aspecto econômico, pode estar imaginando, mas o que essa questão ambiental, hídrica, faz com que mexa, por exemplo, na economia? É fundamental, né? Porque, afinal de contas, gente, o crescimento econômico aqui na região se deve muito a essas reservas que a gente tem, a essa qualidade que a gente tem. Imagina você, uma empresa que depende aí de água, por exemplo, no seu processo ali de produção. Não iria para uma região onde falta água. Quer dizer, isso reflete não só no bem-estar, mas também na questão econômica da região, né? Sim, a questão da água, ela está intrínseco, né, com a questão do desenvolvimento também. Então, a gente olhando a região, a parte econômica, faz todo sentido, né? As empresas, elas olham aonde tem essa disponibilidade e até a gente. Então, eu dividiria esses impactos financeiros, importante para o desenvolvimento da economia, da sociedade, da comunidade, e também nos impactos sociais, porque a gente pode sentir falta com essa questão de água. Então, todos nós, né, temos que olhar, conservar a questão da água, temos que trabalhar com isso para preservar esse meio ambiente, né? E quando a gente fala de consumos aqui na região, é interessante que a maior parte do consumo da água, chega a ser um pouquinho mais de 40%, é para abastecimento público.
Então, a segunda parte vai para as empresas e também está dividido ali com a questão da agricultura, né? Se a gente olhar para o Brasil afora, é um pouco diferente essa visão. A parte de abastecimento público é um pouco menor. Só que a nossa região ela está passando por questão de desenvolvimento, de aumento de população, chegando a um estresse hídrico. Então, se nós olharmos como é considerado a disponibilidade hídrica, falando assim de quantidade de água por habitante, dados da ONU ela aponta como abaixo de 1.000 metros cúbicos por habitante ao ano, seria a unidade, já é uma bacia hidrográfica que está crítica, que já tem problemas de escassez. E a nossa bacia, quando a gente faz essa relação de população com quantidade de água, ela chega ali a 950. Ou seja, às vezes a gente olhando, né, os rios, olhando a quantidade de água da região, a gente percebe que tem bastante, mas também tem bastante gente. Então, essa relação de desenvolvimento, de economia, da população, ela está já num olhar que a gente tem que manter atenção ali sobre essa disponibilidade que nós temos. Está chegando ali no limite, né? Exato. 950 para 1.000, quer dizer, é pouquíssima coisa. E se a gente pensar que a população tende a crescer, apesar, né, do censo ter mostrado que muitas regiões aí não cresceram tanto, né, ou não chegaram ao esperado, aqui na nossa região em si nós tivemos, né, um crescimento pontual, principalmente Campinas. Muitas pessoas migraram para cá, ainda assim na época da pandemia. Então tem que sempre pensar lá na frente. Isso também acaba sendo um trabalho do consórcio, né? Exato. Analisar o que a gente vai ter de cenário futuro, daqui 10 anos, o que a gente tem vai ser suficiente? Porque se não for, algo precisa ser feito agora. Não é um recurso que acontece também do dia para a noite para se fazer amanhã quando estiver faltando, por exemplo. Sim, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, a gente atua no hoje, mas já com uma visão mais ampliada. Então, o que nós chamamos de plano de bacias, que nós temos desenvolvido hoje aqui, ele está com o seu olhar de 2020 a 2035. Então, as nossas ações já estão olhando para todo esse período. E aí, sempre vão renovando, né? Vão ajustando os caminhos para sempre ir para um lugar mais promissor, né? E o interessante é que quando fala de crescimento populacional, por outro lado, os resultados, quando a gente olha de quantidade de consumo por habitante, a gente vai vendo uma redução. E isso está diretamente relacionado com a consciência da população também. Então a gente vê que o nosso consumo diário de água, ela vai diminuindo. Com certeza está relacionado com a educação ambiental, está relacionado com políticas, com legislações, com a parte de educação, meio ambiente. Então isso tudo a gente vê que a sociedade está se mostrando preocupada com isso. Então estamos caminhando nesse processo, né? E sempre olhando para os cenários possíveis, trabalhando com o pior cenário, com o melhor cenário e se preparando para o futuro. Tem que estar pronto aí realmente, né? O que a gente pode esperar, por exemplo, 2035? Vocês trabalham com esse prazo, né? Até 2035. O que talvez aqui na região o consórcio está prevendo em fazer para melhorar essa condição, visto que estamos ali na beira do limite do consumo, né, por pessoa de 1.000 para 950 e que a tendência agora, pelo menos que tudo indica, né, esse período pós-pandemia, essa retomada da economia aqui na nossa região, é que daqui 10 anos, quando a gente tiver o censo novamente, aponte um crescimento aí de 8%, 9% ou até 10%, que era o esperado, mas a gente ficou ali na casa dos 7%, né? Sim. As questões de investimentos, elas sempre vão estar relacionadas. Tanto a parte de saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, né, coleta, todo esse processo. Questão de drenagem, então, às vezes, os reservatórios, por exemplo, o Cantareira, né, que é um gigantesco reservatório fundamental, a gente entende a importância disso. Mas tem também as ações mais capilares, que eu falo, que são as difusas, os investimentos na parte que a bacia faz, né, a agência, PCJ, todo o comitê, faz dentro das ações de proteção aos mananciais, das florestas, dessa conservação. Tem também, olhando para a parte rural, bacias de retenção, por exemplo, são pequenos reservatórios que podem ser construídos durante ali as propriedades, para segurar a água da chuva, promover a infiltração. Então, as vertentes dos trabalhos, dos investimentos, eles acabam sendo esses que nós já estamos. Então, com o passar do tempo, a gente vai intensificando isso e vai aprimorando cada vez mais.
E é legal essa questão, né, da área rural, por exemplo, porque a gente tem também, né, tivemos aí uma mudança de comportamento das pessoas durante a pandemia. Algumas pessoas procuraram e gostaram de ficar mais isoladas. E aí, depois que passou, que voltou tudo, aquela movimentação toda, procuraram lugares mais tranquilos, né, para morar, para criar família, mais afastados, mais perto mesmo da área rural. E é interessante fazer com que essas pessoas tenham também esse conhecimento para ajudar até o consórcio em si e todo o poder público, né, com essas medidas, porque cada um cuidando ali um pouco mais, né, do que está em volta, todo mundo ganha, né? Sim, com certeza. Com essa mudança de comportamento de pandemia, né, a gente vê que as pessoas acabaram migrando mais para o contato com a natureza, promoveu isso. E, lógico, a gente tem que sempre agir onde a gente pode. Então, a gente pode agir na nossa casa, a gente pode agir nas propriedades, para quem é da área rural pode agir já no campo, e todas são importantes. Nenhuma ação é menos importante do que outra. Isso que é interessante a gente adotar como nossa linha, né? De a gente agir onde a gente pode agir, de fazer o que a gente consegue fazer, porque tudo isso, quando somado, aqui na região das bacias PCJ, por exemplo, de 5 milhões de habitantes, qualquer ação que todo mundo adote, o impacto é gigantesco. E o PCJ, nós aqui do consórcio, olhamos para esse todo. Então a gente tem muita força unindo, né? As prefeituras, as empresas, trabalhando junto, a gente ganha muita força, porque a união é o que vai fazer esse cenário ser promissor. Imagina, se cada um aí, né, pegar um lixinho ali da beira do rio, limpar ali, né, a sua área, quem mora na área rural, cuidar ali de toda a sua região. A gente está chegando próximo agora, por conta da estiagem, a risco de queimadas, né, cada vez maior em várias regiões, o que também afeta muito a questão ambiental, fauna, flora, muita coisa se perde. Então, se cada um fizer um pouquinho que seja, a situação realmente, no final das contas, muda muito, né? Exato. E essa consciência ambiental precisa, sim, fazer parte cada dia mais do nosso dia a dia, né? Tem que ser corriqueiro, separar o lixo em casa, desligar ali a torneira quando não está usando água, isso tem que virar hábito, de fato. Porque não é só para nós, né? A gente tem que pensar no que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, como é que vai ser o mundo lá na frente para eles. E é a gente que está formando isso, né? A gente que está cuidando desse cenário para ver como é que vai ficar lá na frente. Quando eles chegarem aqui, eu espero que a gente tenha deixado o melhor para eles, né? Pelo menos eu acho que é isso que cada um de nós temos que pensar e tentar fazer com os nossos atos. Bom, o nosso tempo de hoje está acabando, mas esse é um assunto que a gente ficaria aqui um bom tempo conversando. Como eu disse, é necessário cada vez mais conhecimento. Eu queria te agradecer. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui pra gente, viu? Que é isso, foi um prazer estar aqui com você hoje, Juliana, ter esse bate-papo e falar sobre isso. É sempre muito proveitoso. Tá certo, obrigada. E as portas da Rede Família estão sempre abertas, viu? Que é isso. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá. Tchau, tchau.